Era uma noite fria, daquelas em que o vento cortante parecia sussurrar segredos antigos pelas ruas vazias da cidade. O céu nublado parecia engolir as luzes das ruas, tornando tudo ainda mais sombrio e solitário. A cidade, que nunca parecia descansar, estava silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Naquela noite, o IML, Instituto Médico Legal, estava mais vazio do que o normal. Com a falta de ocorrências, o turno da noite tinha se tornado uma rotina monótona e entediante para os funcionários, que mal percebiam o tempo passar. Amanda, recém-admitida como auxiliar administrativo, estava em seu primeiro plantão noturno. Embora sentisse o peso da responsabilidade, ela tentava não se assustar com o local. O IML, com suas paredes brancas e luzes frias, tinha um ar de desolação que causava um certo desconforto, mas ela tentou manter a calma. Afinal, era apenas um trabalho, e ela precisava de um emprego. O relógio na parede marcava 22h30 quando ela ouviu a primeira batida na porta. Assustada, ela olhou ao redor da sala vazia. Não havia ninguém por perto, e a sensação de que algo estava errado começou a se espalhar em seu estômago, como uma névoa densa que a envolvia. Deve ser o vento, pensou, tentando afastar o pressentimento. Mas a batida foi forte, e ecoou pelo corredor silencioso. O turno dela começaria com uma tarefa simples: organizar alguns documentos, garantir que os corpos estivessem devidamente etiquetados e preparar o local para o trabalho do legista. No entanto, ao atravessar o corredor que levava até a sala das autópsias, algo estranho aconteceu. Uma sensação gelada tomou conta dela, como se o próprio ambiente estivesse a observando. O ar ficou mais espesso, carregado de uma energia opressiva, como se o lugar estivesse saturado de segredos enterrados há muito tempo. Os passos de Amanda soavam estranhamente altos, ecoando pelas paredes, criando uma sinfonia de solidão que parecia se misturar com um murmúrio distante, algo que ela não conseguia identificar. Ela parou em frente à porta do setor de necropsias, onde o cheiro inconfundível de formol era forte, quase insuportável. Tentou ignorar o incômodo, mas uma batida abafada a fez congelar. Não era um som comum, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar de dentro da sala. Seus olhos se arregalaram, e seu coração disparou no peito. Quem está lá dentro? Pensou, sua mente correndo em todas as direções. Ela deu um passo hesitante, tentando ouvir mais atentamente, mas antes que pudesse decidir o que fazer, o som cessou. O frio que sentia parecia aumentar, como se uma presença invisível estivesse se aproximando dela. O ambiente se tornava cada vez mais sombrio, e uma sombra se esticava pelas paredes, como se estivesse tomando forma. O ar ficou pesado, carregado de um pressentimento que Amanda não conseguia afastar. Ela forçou a porta com a mão, mas ela estava trancada. Olhou para os lados, buscando uma explicação racional para a sensação crescente de inquietação, mas não havia nada de fora do comum. Ou assim parecia. Foi quando ela viu uma das portas dos gavetões, onde os corpos eram armazenados, ligeiramente aberta. Aquilo não era normal. Os cadáveres sempre ficavam bem organizados, cuidadosamente etiquetados, mas aquele estava diferente. A gaveta estava entreaberta, como se alguém a tivesse aberto há pouco tempo. O medo a paralisou, mas a curiosidade a puxou para mais perto. Seus dedos tremeram quando ela puxou a gaveta, quase com medo do que poderia encontrar. O que encontrou lá dentro fez seu sangue gelar. Não era o corpo de uma pessoa, mas uma máscara, e uma máscara estranha, suja e envelhecida, como se tivesse sido usada por alguém há muito tempo. O que mais a assustou foi a sensação de que aquela máscara estava viva, como se os olhos da figura sobre a máscara a estivessem observando. O peso de um olhar invisível parecia se concentrar sobre ela, fazendo seu estômago revirar, e uma sensação de pânico a invadiu. Amanda deu um passo atrás, engolindo em seco. Deve ser algum tipo de brincadeira de mau gosto, pensou, tentando racionalizar a situação. Mas, no fundo, ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Ela sentia isso na pele. Algo sinistro estava se desenrolando naquele lugar, e ela estava no centro de tudo. De repente, ela ouviu uma nova batida na porta do setor, mais forte e mais urgente do que antes. Ela saltou,
o medo a tomando por completo, mas antes que pudesse reagir, a luz da sala piscou, apagando-se por completo, deixando-a no escuro absoluto. O som da batida na porta ficou mais alto, como se algo estivesse se aproximando. E então, uma voz baixa e arrastada sussurrou, vindo de algum lugar nas sombras: "Você não deveria estar aqui." O som da voz sussurrando no escuro ainda reverberava nos ouvidos de Amanda, como se fosse uma ameaça velada. "Você não deveria estar aqui." A frase, sibilante e baixa, parecia ter vindo de algum lugar profundo dentro da sala, mas não havia ninguém visível. Amanda sentiu o coração batendo tão forte que parecia estar prestes a saltar para fora do peito. O ar, já pesado de medo, parecia ficar ainda mais denso. A sensação de um olhar invisível, profundo, fixo sobre ela, aumentava a cada segundo. Ela piscou rapidamente, tentando se acostumar com a escuridão repentina. O que estava acontecendo? Não havia motivo para a luz se apagar daquela maneira. O sistema elétrico do prédio era novo, e ela nunca soubera de falhas tão estranhas. Mas, naquele momento, qualquer explicação racional parecia distante. O medo a dominava. Tentando controlar o pânico crescente, Amanda começou a andar de volta para a porta, sem conseguir desviar os olhos da sombra densa que parecia se mover dentro da sala. Cada passo ecoava como um estrondo, como se o corredor estivesse se esticando infinitamente à sua frente. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. O som das suas botas batendo no chão desapareceu. O vazio ao redor ficou ensurdecedor. Ela estacou. A sensação de ser observada estava insuportável, como se todos os olhos do lugar estivessem sobre ela. O calor da sala desapareceu e um calafrio percorreu sua espinha. Ela tentou se mover, mas seus pés pareciam grudados no chão. O pânico crescia, e ela sentiu a necessidade de correr, de sair dali a qualquer custo. Mas algo, uma força invisível, parecia puxá-la de volta para o centro da sala, para aquele lugar estranho e sombrio. "Por que você não vai embora?" A voz sibilante se fez ouvir novamente, mais forte agora, como se saísse das próprias paredes. "Aqui não é o seu lugar. Vá embora enquanto ainda pode." Amanda deu um passo para trás, seus olhos escaneando freneticamente a escuridão em busca de qualquer sinal de vida, de qualquer movimento. Mas estava tudo em silêncio. A única coisa que ela ouvia era o som da própria respiração ofegante, seu corpo tenso e paralisado pelo medo. E então, a luz piscou de novo. Ela se acendeu brevemente e, por um segundo, Amanda viu uma figura. Algo humano, mas não totalmente. Era uma sombra distorcida, uma presença que não se encaixava nas leis naturais da luz e da escuridão. Quando a luz apagou novamente, a figura desapareceu. Mas a sensação de estar sendo observada, de estar sendo caçada, permaneceu. Amanda deu um passo em direção à porta novamente, mas parou no meio do caminho. Algo no ar mudou. O silêncio estava mais denso agora, mais pesado. Ela podia jurar que ouviu algo, como um sussurro debaixo de sua pele, como se o próprio prédio estivesse tentando se comunicar com ela. Uma voz distorcida e rouca falou, mas dessa vez ela não conseguia entender o que dizia. Era uma mistura de lamento e raiva, como se as paredes estivessem se queixando de algo antigo, esquecido há muito tempo. Ela não aguentava mais. Decidiu sair de vez. Se algo estava acontecendo ali, se aquele lugar estava realmente assombrado, ela não tinha intenção de ser uma vítima. Ela não sabia o que era aquela presença, mas sabia que não queria descobrir. Amanda correu em direção à porta, sentindo um impulso crescente de escapar daquele lugar. Seus passos, antes abafados pelo medo, agora eram rápidos e apressados, o som de suas botas ressoando no corredor vazio. Ela alcançou a porta e, com as mãos trêmulas, tentou abrir. Mas a maçaneta estava fria demais, quase gelada. Ela tentou de novo, com mais força, mas a porta não cedia. Estava trancada. Trancada por alguma força que ela não compreendia. O pânico começou a se intensificar. Amanda batia na porta com toda a sua força, gritando por ajuda, mas sua voz parecia se perder no vazio do prédio. Nada. Nenhum som respondia.
A sensação de estar completamente sozinha, presa em um lugar com uma presença invisível, a fez estremecer. Ela olhou para trás, mas o corredor estava vazio, sem sinais de movimento. Foi então que ela percebeu algo ainda mais perturbador. As gavetas dos corpos, que estavam normalmente bem fechadas e alinhadas, estavam abertas. Várias delas. Os corpos estavam ausentes. Mas não havia marcas de arrasto no chão, nem qualquer indício de que alguém tivesse movido os cadáveres. Era como se as gavetas tivessem se aberto por conta própria. Amanda olhou para a porta, desesperada. Por favor, alguém me ajude, ela repetia, mas sem esperar mais nada. O medo tomou conta dela por completo. Era como se aquele lugar tivesse vida própria, uma vida que ela não conseguia entender, uma força que estava se aproximando. A luz piscou novamente, esta vez de forma mais instável, mais frenética. E quando se apagou, Amanda jurou ver uma figura se movendo entre as sombras. Um ser esquelético, com os olhos vazios, sua pele pálida e úmida como se estivesse apodrecendo. Ele estava ali, parado, observando-a com uma intensidade aterradora. Seus ossos rangiam enquanto se movia lentamente, como se cada movimento fosse uma tortura. A sensação de morte e sofrimento a envolveu completamente. Amanda sabia que não estava mais sozinha. Amanda sentiu o coração pulsando no pescoço, os ouvidos zumbindo como se ela estivesse em um túnel. A figura diante dela, esquelética e pálida, movia-se lentamente, seus olhos vazios fixos nela. O terror tomou conta de seu corpo, paralisando-a por um momento. Ela queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam imobilizadas, como se o próprio chão estivesse a prendendo. O ar estava pesado, denso, como se a vida tivesse sido sugada do ambiente. A figura continuou se aproximando, os ossos rangendo em cada movimento, sua pele encharcada de uma substância viscosa e podre. Amanda podia sentir o cheiro da morte, algo que estava impregnado nas paredes, no ar, no próprio prédio. O ser parecia se arrastar em sua direção, como se fosse parte da própria escuridão, uma sombra que se alimentava de tudo o que estava ao seu redor. O medo tomou forma física e Amanda sentiu o pânico pulsar em suas veias. Ela sabia que não havia mais saída, o IML estava fechando as portas para ela de uma maneira que ela não conseguia compreender. Cada passo do ser fazia o som de ossos estalando ressoar pela sala. O ser parou diante dela, tão próximo que Amanda pôde sentir a frieza do seu ser. Os olhos vazios da figura começaram a brilhar, como se uma chama interna os iluminasse. A sensação de morte e sofrimento emana da criatura, envolveu Amanda como uma onda implacável. Ela não sabia o que aquela coisa queria, mas estava convencida de que ela não pertencia àquele lugar. Ela queria sair, mas seus pés estavam presos ao chão, como se algo estivesse impedindo seu movimento. A criatura abriu a boca, e a voz sibilante que emitiu era cheia de agonia, como se tivesse se arrastado pelas sombras por séculos. Você não entende. O que aconteceu aqui? O que aconteceu conosco? E a voz se arrastou, profunda e cavernosa. Amanda mal conseguia respirar, o ar pesado parecia se condensar em torno dela. Ela não sabia o que fazer. Sua mente estava cheia de pânico, e as palavras da criatura começaram a se infiltrar em seus pensamentos, como um veneno lento. A luz piscou mais uma vez, como se estivesse tentando resistir a algo invisível. A sala parecia tremer levemente, como se o próprio prédio estivesse sentindo a presença daquela entidade. O ser parecia ficar mais alto, mais volumoso, como se estivesse crescendo diante de seus olhos, absorvendo a própria luz que se esforçava para se manter acesa. Você não pode sair. Você já está aqui. Já está marcada, a criatura sussurrou com uma voz rouca e carregada de rancor. Amanda tentou reagir, mas suas palavras falhavam. Ela queria perguntar o que isso significava, por que ela estava ali, mas a criatura não a deixava falar. Ela estava sendo esmagada pela sensação de ser parte de algo maior, algo muito mais antigo e maligno do que ela podia compreender. Nesse momento, uma corrente de ar gelado invadiu a sala, e as luzes da sala começaram a piscar de forma mais agressiva, até que se apagaram completamente. Amanda sentiu o vazio tomar conta de tudo. Agora, tudo estava escuro. O medo de estar sozinha,
mas ainda sendo observada, se tornou insuportável. Seus olhos tentaram se ajustar, mas não havia nada para ver. Só a sensação da presença da criatura, pairando no ar como uma nuvem de morte. Ela queria gritar, mas as palavras se dissiparam no ar. Quando ela pensou que o terror não poderia piorar, uma risada baixa, quase imperceptível, começou a ecoar pelo ambiente. A risada não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia estar vindo de todos os cantos, como se o próprio prédio estivesse rindo dela. A sensação de desespero aumentava, como se ela estivesse presa em um pesadelo sem fim. De repente, o som de um grito, distante e agonizante, cortou o ar, vindo de dentro do prédio. Amanda estremeceu. Era um grito humano, cheio de dor, como se alguém estivesse sendo torturado. E então, ela ouviu o som de passos arrastados, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. A presença da figura parecia desaparecer, mas os sons continuaram. Os passos se aproximavam, cada vez mais rápidos. Amanda sabia que não estava mais sozinha. Algo estava se aproximando, algo que ela não queria ver. Ela virou-se para o corredor, ainda escuro, e uma luz fraca piscou na distância. Uma figura se delineou na penumbra, e Amanda soube, com uma certeza horrível, que aquilo não era humano. O terror, agora, era insuportável. Ela deu um passo para trás, mas o som dos passos ficou mais alto, mais agressivo. Algo a seguia, algo que não era de carne, mas que estava bem ali, no mesmo espaço, na mesma escuridão. Amanda não sabia mais o que fazer. Sentia a presença das almas perdidas do lugar, presas naquele ambiente, e uma sensação de claustrofobia tomou conta dela. O medo se transformou em desespero, e ela começou a correr. A figura na escuridão a perseguia, mas ela não ousava olhar para trás. Cada passo parecia ecoar pelos corredores sem fim. Ela só sabia que precisava sair dali, a qualquer custo. Amanda não ousava olhar para trás. Os passos, arrastados e irregulares, estavam mais próximos agora, como se algo estivesse cada vez mais determinado a alcançá-la. Ela não sabia o que estava atrás dela, mas a sensação de ser perseguida, de ser caçada, a fazia correr mais rápido. Suas pernas tremiam, e o medo a consumia a cada segundo. O corredor parecia nunca terminar, estendendo-se infinitamente diante dela. Ela se perguntava por que a porta estava trancada. Porque o IML, um lugar supostamente seguro, estava se transformando em um pesadelo, como se algo mais estivesse governando aquele lugar. O peso da situação estava começando a se manifestar fisicamente, e ela podia sentir a pressão no peito, como se alguém estivesse segurando um dedo gelado contra o seu coração. Ela estava sozinha, mas ao mesmo tempo, não estava. A presença sinistra que a seguia, e o som das passadas, era inegável. O prédio parecia distorcer-se ao seu redor. O corredor se torcia e se esticava como uma cobra, deixando-a perdida em seu próprio medo. Cada porta que passava parecia estar ainda mais distante do que a anterior. As paredes, antes brancas e imaculadas, agora pareciam ter ganhado um tom de cinza escuro, com manchas estranhas, como se o tempo tivesse marcado aquele lugar com algo muito mais sinistro do que simples desgaste. Amanda sentiu uma dor crescente nas costelas, o ar estava ficando mais difícil de respirar, e seus passos estavam se tornando mais pesados. Ela não podia parar. Não poderia parar, ou aquele ser, aquilo que estava perseguindo-a, a alcançaria. O pavor era tão grande que ela não conseguia mais distinguir se a pressão que sentia era o medo, ou algo mais. De repente, a luz piscou de novo, e Amanda, sem pensar, deu um passo em falso. Ela tropeçou, caindo de joelhos no chão frio do corredor. O som dos seus próprios movimentos a fez se encolher, e ela ouviu, com uma clareza aterradora, o som de algo se movendo atrás dela. Ela levantou a cabeça, e ao olhar para o fim do corredor, viu uma sombra que parecia se esticar até ela, como se a estivesse engolindo. O pânico a atingiu com toda a força. Ela não sabia mais o que fazer. Seu corpo estava cansado, mas ela não podia parar. Amanda se ergueu com um esforço, sentindo a sensação de suas mãos suadas no frio das paredes enquanto tentava se apoiar. Ela olhou para a porta ao lado e, em um impulso desesperado,
correu em direção a ela, sem saber o que havia do outro lado. Quando colocou a mão na maçaneta, algo a fez hesitar. O ar estava mais frio ali, e havia uma sensação de que algo a observava, como se os olhos do lugar estivessem fixos nela, esperando. Com uma rapidez desesperada, Amanda girou a maçaneta e empurrou a porta. Ela entrou na sala sem saber o que esperar, mas o que encontrou ali não era o que ela imaginava. A sala estava escura, mas ao contrário do resto do prédio, parecia estar mais intacta, mais isolada. Ela se virou rapidamente, batendo a porta atrás de si, mas o som dos passos arrastados estava ainda mais forte agora. Ela havia entrado em um novo território, mas sentia que ainda não estava livre. Algo a seguia. O ambiente estava imerso em uma escuridão profunda, mas uma luz fraca, como um farol distante, se acendeu em um canto. A luz tremeluziu, lançando sombras estranhas nas paredes. Amanda, com o coração disparado, foi em direção à luz. Algo nela a atraía. Talvez fosse a esperança de encontrar uma saída, ou uma pista do que estava acontecendo ali. Ela se aproximou, e, ao olhar mais de perto, percebeu que a luz vinha de uma mesa. Não era uma lâmpada comum, mas algo estranho, uma vela velha, como se tivesse sido acesa há muito tempo e esquecida. Quando a chama da vela iluminou o ambiente, Amanda percebeu algo horrível. Em cima da mesa, havia uma pilha de documentos, mas não eram papéis comuns. Eles estavam cobertos por algo líquido, escuro, e com marcas, como se tivesse sido derramado sangue. Ela olhou mais de perto e viu que as folhas estavam desgastadas, mas o que a fez sentir a barriga embrulhar foi o fato de que todas estavam etiquetadas. Não eram apenas nomes, mas datas. Todas as datas eram antigas, de meses, até anos atrás. Porém, a data mais recente era a data de hoje. Uma sensação de vertigem a invadiu. Ela estava tocando algo que não deveria. Esses papéis, esses documentos, eram algo mais, algo que ela não podia compreender, mas que a conectava de forma incompreensível ao pesadelo que agora era sua realidade. Ela olhou ao redor, desesperada por respostas, e foi então que percebeu. Ao fundo, na parede oposta, uma porta estava entreaberta. De dentro da sala vinha um som abafado, quase como um sussurro. Ela se aproximou, cautelosa, sem saber o que esperar, mas a sensação de que algo a observava, de que algo estava por trás daquela porta, era opressiva demais para ignorar. O que Amanda não sabia era que, ao abrir aquela porta, ela não encontraria a resposta que procurava. Ela encontraria algo mais, algo que já estava esperando por ela. Amanda hesitou diante da porta entreaberta, o som abafado vindo de dentro da sala a fazendo tremer. Ela não sabia o que era, mas a sensação de que algo a estava esperando, como uma presença invisível, a consumia. O medo a impelia a entrar, e a necessidade de respostas a atraía para aquele espaço sombrio. Com as mãos trêmulas, ela empurrou a porta devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O rangido das dobradiças parecia ecoar, um som baixo e lamento, como se a própria porta estivesse resistindo a ser aberta. Ela deu um passo para dentro e imediatamente se viu em um ambiente diferente, ainda mais sombrio. A luz fraca da vela não conseguia alcançar o fundo da sala, onde as sombras pareciam tomar vida própria. O ar estava impregnado com um cheiro doce e podre, como se algo tivesse apodrecido há muito tempo. A sala era pequena, e a única mobília visível era uma mesa de metal, coberta de papéis e anotações desordenadas. Os papéis estavam amarelados, algumas páginas rasgadas, e havia marcas, como se algo tivesse sido derramado sobre eles. Mas não eram apenas documentos. Havia fotos espalhadas sobre a mesa. Fotos antigas, de rostos pálidos e expressão vazia, como se os sujeitos nas imagens estivessem presos entre a vida e a morte. Amanda se aproximou lentamente da mesa, a curiosidade a forçando a examinar as fotos. Ela reconheceu algumas pessoas da cidade, mas o que a fez parar por um momento e engolir em seco foi o fato de que todas essas pessoas, que ela pensava estar vivas, estavam agora mortas, ou pior, transformadas em algo que ela não conseguia compreender. Ela pegou uma foto e percebeu algo que a fez gelar. Em cada uma delas, havia uma marca, um símbolo desenhado de forma imperceptível, mas presente em todas as imagens. Era um círculo com linhas retorcidas em seu interior.
Algo que parecia chamá-la. Amanda não sabia o que o símbolo significava, mas sentiu que ele estava conectado ao que estava acontecendo ali. Virou a foto, esperando encontrar uma pista, mas o que viu foi algo muito mais aterrador. Na parte de trás da foto, escrito com tinta vermelha e já desbotada pelo tempo, estava uma palavra, Eterna. A palavra se gravou em sua mente como uma maldição. Ela virou outras fotos, e encontrou sempre o mesmo, das mesmas pessoas, as mesmas marcas, o mesmo símbolo. Io Eterna. De repente, uma sensação de calor a envolveu, como se o ar ao redor estivesse se tornando insuportável. A pressão aumentava em seu peito, e ela sentiu que algo estava se aproximando, algo não humano. O som abafado que ouvirá antes parecia agora mais forte, como se estivesse vindo de dentro da sala. Como se o prédio inteiro estivesse respirando junto com ela. Amanda se afastou da mesa, e olhou para os cantos da sala. Foi então que percebeu algo perturbador, e nas paredes estavam esculpidos os mesmos símbolos. Um padrão estranho, feito com mãos trêmulas, como se alguém estivesse tentando escrever uma mensagem desesperada. O que mais a perturbou foi que os símbolos pareciam ter sido feitos recentemente, como se alguém ainda estivesse desenhando-os. Uma batida forte na parede a fez saltar. Ela virou rapidamente, e então viu o que a fez quase desmaiar de medo. De dentro da parede, uma rachadura começou a se expandir lentamente, como se algo estivesse tentando sair. Um som áspero e friccionado ecoava de dentro da fenda, como se a própria estrutura do prédio estivesse se quebrando. Amanda deu um passo atrás, mas foi tarde demais. A rachadura se alargou, e de dentro dela surgiu uma mão. Uma mão pálida, esquelética, com dedos longos e tortos, que se estendeu para fora, agarrando as bordas da parede, tentando puxar-se para fora. O medo a paralisou, mas a adrenalina fez com que reagisse. Ela não podia deixar aquilo se aproximar. Com um grito abafado, Amanda correu para a porta. Quando alcançou a maçaneta, algo a fez parar. A sala começou a girar ao seu redor, como se o espaço estivesse se distorcendo. As paredes se aproximavam, e o som da mão se arrastando pela parede ficava cada vez mais alto. Ela estava presa, como se o prédio estivesse a aprisionando. A figura, agora parcialmente saída da parede, começou a se arrastar em sua direção, sua pele podre e esquelética se esticando. Amanda sentiu uma onda de desespero a invadir, e sabia que a qualquer momento aquela criatura a alcançaria. Ela tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Era tarde demais. A última coisa que ela viu foi a criatura se aproximando com um sorriso torto, antes de tudo se apagar em escuridão total. O escuro se espalhou como um manto pesado, engolindo tudo à sua volta. Amanda não sentia mais seu corpo. Era como se tivesse sido transportada para um lugar onde o tempo e o espaço não existiam mais. Ela não sabia se estava viva ou morta, se ainda estava naquele prédio ou se tinha sido arrastada para outra dimensão, onde as leis da realidade não se aplicavam. Seu corpo parecia flutuar, sem peso, sem direção. A única coisa que restava era o som da respiração, seu próprio medo pulsando em seus ouvidos. Ela tentou gritar, mas sua boca não se movia, sua língua estava seca. Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras não obedeciam. O escuro não era apenas físico, ele estava em sua mente, tomando conta de seus pensamentos. De repente, algo a puxou de volta. Não foi um puxão físico, mas uma sensação profunda, como se a gravidade estivesse funcionando de forma diferente, como se a própria essência do seu ser estivesse sendo sugada para algum lugar. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, viu apenas escuridão. Não era escuridão comum, onde a falta de luz é a única coisa que a preenche. Era uma escuridão cheia de formas, de presenças, de algo que se movia ao redor dela, observando-a, esperando. Ela tentou se mover, mas não conseguia, seu corpo estava preso. Não por cordas ou correntes, mas por algo invisível, algo que a mantinha paralisada, como se o próprio medo fosse a sua prisão. Então, um som. Um sussurro. Baixo e distante, mas ao mesmo tempo perto demais. Ela reconheceu a voz. Era a mesma voz que a tinha advertido no corredor, a mesma voz que falava nas sombras, dizendo-lhe para sair.
Você não deveria estar aqui, sibilou a voz, mais clara agora, mais forte. Mas havia algo de diferente. A voz parecia mais e viva, como se tivesse sido tirada de algo real, algo que não estava lá antes. Amanda tentou responder, mas não conseguia mais falar. A voz continuou, mais intensa, como se o sussurro estivesse se tornando um grito. Você fez parte disso. Você sempre fez. Não há escapatória. A sensação de ser observada foi avassaladora, como se todos os olhos do lugar estivessem fixos nela. Algo se movia nas sombras, e Amanda não podia mais fugir. Não havia mais portas, nem corredores, nem gavetas para abrir. Ela estava presa, no coração de algo muito maior do que ela poderia imaginar. E então, a figura surgiu diante dela. Aquela mesma figura esquelética, a que ela tinha visto antes, a que se arrastava entre as paredes. Só que agora, ela estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz macabra, e seus dentes podres estavam expostos em um sorriso torto. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não conseguiu se mover. A criatura se aproximou lentamente, suas mãos longas e tortas estendendo-se na direção de Amanda. Você não pode escapar. Você é parte disso agora, a voz da criatura disse, com uma frieza que fez o sangue de Amanda gelar. O ciclo está completo. Amanda queria gritar, mas sua garganta parecia seca. Ela queria lutar, mas seu corpo não respondia. Ela estava paralisada, imersa no terror mais profundo que já experimentara. A figura a tocou, sua pele fria e viscosa se arrastando contra a dela. Ela sentiu uma onda de escuridão invadir sua mente, preenchendo-a com imagens de pessoas, de rostos, de nomes. Todos estavam lá, todos eram parte de algo, de um destino selado, de uma maldição que não tinha fim. Então, a luz apareceu. Uma luz tênue, como se estivesse tentando se abrir no meio da escuridão. Amanda olhou para ela, sentindo a esperança surgir no fundo de seu peito. Ela tentou alcançar a luz, mas a criatura a segurou com força, impedindo-a de se mover. Você não vai escapar, disse a criatura, com uma voz profunda e ameaçadora. Mas Amanda não desistiu. Ela reuniu toda a sua força, todo o seu medo, e deu um último impulso. Com um grito de dor e raiva, ela arrancou-se das garras da criatura e se lançou em direção à luz. A luz a envolveu, e ela sentiu uma sensação de calor, de liberdade, de fuga. Mas, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a luz se apagou. E tudo ficou escuro novamente. Amanda sentiu seu corpo ser puxado de volta para o escuro. A luz, que havia oferecido uma breve sensação de alívio, desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Ela tentou respirar, mas o ar parecia denso, difícil de se infiltrar em seus pulmões. Era como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se tornando cada vez mais apertado, mais sufocante. Ela não sabia por quanto tempo estava nesse estado. O tempo, ou a falta dele, parecia irrelevante. Era como se tivesse sido aprisionada em um pesadelo eterno, um ciclo que não cessava. Sua mente estava turva, cheia de imagens desconexas. Figuras se moviam nas sombras, e sons distantes pareciam chamá-la, como sussurros que ficavam mais altos a cada segundo. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, ela se encontrou em um lugar familiar, mas distorcido. O IML estava diante dela, mas não era o mesmo. As paredes estavam sujas e marcadas, as luzes piscavam em intervalos erráticos, e o ar estava mais pesado do que antes. O cheiro de formol e desinfetante era forte, mas havia algo mais. Um cheiro de morte, de decadência, que parecia emanar do próprio chão. Amanda olhou ao redor, seus olhos se ajustando à luz fraca. Não sabia como havia chegado ali. Não sabia se ainda estava sonhando ou se aquilo era real. O que ela sabia era que o prédio estava diferente. A sensação de que algo estava errado era palpável. Algo havia mudado enquanto ela estava perdida. Ela tentou se mover, mas seus passos eram pesados, como se o próprio prédio a estivesse segurando. O medo a consumia de novo, como uma onda, e ela não sabia para onde ir.
O corredor à sua frente estava vazio, mas ela podia sentir a presença de algo observando-a, seguindo seus movimentos. Algo, ou alguém, estava ali com ela. O som de passos, suaves e arrastados, começou a ecoar pelo corredor. Amanda se congelou. Ela sabia que não estava sozinha. Olhou para trás, esperando ver algo se aproximando, mas o corredor estava vazio. O som de passos continuou, como uma melodia insidiosa que se arrastava pelo ar. Ela respirou fundo e, com o coração batendo rápido, se virou e começou a caminhar na direção oposta. À medida que caminhava, a sensação de que o lugar estava se transformando aumentava. As paredes pareciam se distorcer, os ângulos estavam errados, e o chão tremia levemente sob seus pés. Amanda não sabia mais o que era real. O que ela sentia era uma mistura de terror e confusão. Cada passo a levava mais fundo naquele pesadelo. Ela passou por uma porta aberta, e algo lá dentro a fez parar. Na mesa, uma vela fraca queimava, iluminando uma pilha de papéis e fotos. Mas não eram apenas papéis comuns. Amanda se aproximou lentamente, sentindo um arrepio na espinha. As fotos eram mais recentes, e nos rostos das pessoas havia algo diferente. Eles pareciam estar vivos, mas seus olhos estavam vazios, como se estivessem olhando para ela, esperando. Amanda pegou uma foto e viu algo que a fez gelar. O rosto de uma mulher, uma conhecida sua, estava ali, mas seus olhos estavam marcados por algo que parecia um símbolo, o mesmo que ela tinha visto antes. Um círculo com linhas retorcidas, uma marca que parecia se repetir em cada foto. Cada pessoa ali tinha a mesma expressão vazia, como se estivessem presos em um ciclo, condenados a algo que não podiam entender. Ela se afastou da mesa rapidamente, o pânico começando a se instalar novamente. O som dos passos no corredor aumentava, agora mais apressados, como se algo estivesse correndo atrás dela. Ela olhou para o fundo do corredor e viu uma sombra se movendo na escuridão. Não era uma pessoa, mas uma forma, algo que não se encaixava nas leis da realidade. A sombra se aproximou rapidamente, e Amanda sentiu o peso do medo a esmagando. Ela precisava sair dali, precisava encontrar uma saída, mas o corredor parecia não ter fim. A cada passo, a sombra se aproximava mais, e a sensação de estar sendo perseguida se tornava insuportável. Ela começou a correr, seus passos ecoando pelo corredor vazio, mas a sombra estava mais rápida, mais próxima. Amanda virou uma esquina e se deparou com uma porta trancada. Ela tentou forçá-la, mas estava bloqueada. O som dos passos se aproximava, e ela podia sentir a presença da sombra atrás de si, como se estivesse prestes a tocá-la. Ela virou-se desesperada, procurando por outra saída, mas tudo estava fechado, o prédio agora se tornando uma prisão. Ela não sabia o que era aquilo, nem o que queria. Mas sabia que não podia ficar ali por mais tempo. Algo estava esperando por ela, algo que a queria presa naquele lugar para sempre. Amanda estava exausta, sua respiração ofegante misturando-se com os ecos de seus passos apressados. O medo estava consumindo por dentro, e a sombra atrás de si parecia não dar trégua. Cada vez que ela virava, sentia que estava mais próxima do que fosse aquele ser, daquela presença que a perseguia incessantemente. Ela corria como se a vida dependesse disso, mas o corredor à sua frente parecia se estender infinitamente, sem fim, sem saída. A sensação de claustrofobia era esmagadora. O IML estava se transformando diante de seus olhos, como se o prédio tivesse se tornado uma entidade viva, um organismo que se alimentava de seus medos. As paredes pareciam pulsar, e o ar, já pesado de tensão, estava se tornando cada vez mais difícil de respirar. O som dos passos atrás dela continuava, mas agora havia algo a mais. Uma risada baixa, sibilante, que parecia vir das próprias paredes, se misturava com o som dos pés arrastando-se sobre o chão. Amanda se virou, tentando ver o que estava lá, mas tudo o que encontrou foi escuridão. A sombra continuava sua perseguição, sem pressa, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, ela a alcançaria. Ela não sabia mais o que fazer. O medo, antes controlável, agora estava tomando conta de cada pensamento seu, de cada movimento que ela fazia.
Ela não podia mais pensar claramente, sua mente estava cheia de imagens distorcidas, de pessoas que apareciam e desapareciam, de rostos conhecidos que se tornavam irreconhecíveis à medida que a sombra os devorava. Amanda passou por uma porta, sem saber para onde estava indo, mas a necessidade de escapar, de encontrar alguma saída, era o que a movia. Ela entrou em uma sala pequena, sem luz, onde os corpos de outros haviam sido guardados, mas algo estava errado ali. A sala, que deveria ser fria e clínica, agora tinha um cheiro de decadência, como se os próprios mortos ali presentes estivessem se levantando de seus leitos. O som dos passos a acompanhava, mas, dessa vez, parecia mais distante, mais e distante. O ar estava mais gelado, e a porta que ela acabará de atravessar começou a render, fechando-se lentamente atrás dela. Algo estava se aproximando, algo que não deveria estar ali, algo que não se encaixava. Ela se virou, tentando ver algo nas sombras da sala. Foi quando viu as figuras. Não eram cadáveres como os outros, mas pessoas, sombras de pessoas, como se estivessem presas entre a vida e a morte. Seus olhos estavam vazios, e seus corpos estavam deformados, como se a morte tivesse levado mais do que suas vidas. Eles estavam ali, como eco do que uma vez foram, esperando. Esperando por algo. Amanda tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Ela sentiu a presença deles, a presença dos que estavam presos ali, assim como ela. Ela não sabia o que estavam esperando, mas sentiu que era algo que ela não poderia compreender. De repente, uma voz, baixa e rouca, cortou o silêncio. Você é como nós agora, disse a voz, e Amanda reconheceu, no fundo de sua mente, que era a mesma voz que a tinha advertido antes. Você já fez parte disso. Não pode mais escapar. A sala se tornou mais apertada, mais escura, e as figuras começaram a se mover lentamente em sua direção, suas mãos estendendo-se, como se quisessem tocá-la, puxá-la para a mesma existência que haviam alcançado. Amanda tentou se mover, tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se algo a estivesse prendendo ao chão. A sensação de ser engolida pelas sombras aumentava, e ela sabia que não podia escapar. O som dos passos atrás dela voltou, mais forte agora, como se uma grande força estivesse se aproximando, vindo das profundezas daquele lugar. Amanda sabia que não havia mais para onde correr. Não havia mais portas, mais janelas. O lugar estava se fechando em torno dela, como uma prisão de sombras e gritos. A sombra que a perseguia estava finalmente perto o suficiente para tocá-la, e, quando fez, ela sentiu seu corpo ser consumido, como se a própria luz dentro dela estivesse sendo apagada. A sensação de desesperança foi esmagadora. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era mais parte do mundo em que vivia. Ela estava presa, condenada a se tornar uma dessas figuras, uma sombra sem rosto. Com um último suspiro, Amanda se entregou à escuridão, sabendo que o ciclo estava completo. Amanda acordou, ou ao menos, pensou que tivesse acordado. A sensação era estranha, como se estivesse presa em um limbo entre a vida e a morte. Ela não sabia onde estava, nem como havia chegado ali. Tudo ao seu redor era uma névoa espessa, como se o mundo estivesse desintegrando-se, desfazendo-se em pedaços invisíveis. A escuridão não era completa, mas era densa o suficiente para fazê-la sentir-se perdida. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia como deveria. Havia algo diferente nela, algo errado. Ela sentiu uma rigidez nas pernas e nos braços, como se estivesse se tornando parte do próprio ambiente, parte da escuridão que a cercava. O medo, que antes parecia ser o único companheiro constante, agora se transformava em uma sensação mais intensa, mais profunda. Era como se algo estivesse crescendo dentro dela, algo que ela não conseguia controlar. A lembrança do que acontecerá no IML ainda estava viva em sua mente. As figuras, a sombra, o pesadelo incessante. Tudo isso parecia um borrão, mas ainda havia algo mais que a aterrorizava. Ela não sabia se o que sentia agora era realmente parte dela ou se era algo que o lugar havia deixado em seu interior. Era como se sua própria identidade estivesse começando a se dissolver, como se estivesse perdendo o controle sobre o que era, quem era. Ela olhou para suas mãos, e o que viu a fez tremer.
As veias estavam escuras, como se o sangue tivesse se transformado em algo sombrio, algo que não fazia mais sentido. A pele estava pálida, quase translúcida, e parecia fria ao toque. Amanda tentou gritar, mas o som que saiu de sua garganta era mais uma reverberação do que uma voz. A angústia aumentava. O que estava acontecendo com ela? Você não está mais sozinha, a voz sibilante ecoou em sua mente. A voz que a acompanhará desde o início, que sempre parecia estar à espreita, esperando. Você é parte do ciclo agora. Você vai se juntar a nós. Já faz parte de tudo isso. A palavra nós ressoou de forma grotesca em sua mente, como se milhares de vozes a falassem ao mesmo tempo. Amanda tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis tivessem crescido para segurá-la ali. Ela queria lutar, mas uma força desconhecida estava controlando seus movimentos, puxando-a para o fundo de um abismo invisível. A escuridão ao seu redor parecia se comprimir, como se o próprio ar estivesse se tornando mais espesso, mais pesado. Ela não podia mais respirar direito, mas não havia mais saída. O lugar estava se fechando sobre ela, o edifício, as sombras, tudo estava se tornando uma única coisa, uma única presença que a engoliria. Algo estava acontecendo com ela. E não era bom. Você já não é mais humana, a voz disse, mais calma agora, como se estivesse satisfeita com a transformação que estava ocorrendo. Você é uma de nós agora. A morte nunca foi o fim. O fim era só o começo. Amanda sentiu seu corpo se curvar, como se estivesse se contorcendo, sua mente girando enquanto algo começava a tomar forma dentro dela. Suas mãos, antes trêmulas, agora estavam firmes, implacáveis. Ela sentia o peso de sua própria mudança. Algo dentro de sua carne estava se solidificando, transformando-se em algo mais, e algo que não era mais humano, mas que possuía uma essência antiga, que ela não conseguia compreender. A dor era intensa, mas não mais como a dor da vida, daquilo que ela conhecia. Era a dor da transformação, da transição para algo além, algo que ela não poderia escapar. A escuridão, agora, era sua casa, e ela estava sendo moldada por ela. Você vai ajudar a recriar o ciclo, a voz continuou. Você será uma das nossas agora. Uma das que nunca desaparecem. Amanda queria resistir, queria gritar, mas sabia que não havia mais como. Ela não era mais a mesma. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz tênue e macabra, como se algo estivesse acordando dentro dela. O medo, o pânico, tudo isso agora se tornava parte dela. Ela sentia a presença das outras, as que estavam ali antes, as que haviam sido consumidas pela escuridão. Elas estavam em seu interior, observando, esperando. E então, como uma última lembrança, o rosto de uma mulher apareceu em sua mente. Não era uma mulher qualquer, mas uma das figuras que ela vira no IML. Aquela mulher estava olhando para ela, seus olhos vazios, mas com uma expressão que parecia ir entender. Era como se ela dissesse, agora você sabe. Agora você entende. A escuridão a envolveu por completo, e Amanda sentiu que estava finalmente se tornando parte do ciclo, parte daquela maldição sem fim. Ela não era mais uma sobrevivente. Agora, ela era uma delas. Amanda não sabia por quanto tempo havia ficado naquele estado. A transformação parecia ter tirado qualquer noção de tempo. Ela se sentia como se estivesse em um estado limbo, entre o que era e o que se tornará. O peso da escuridão, daquelas presenças que agora habitavam seu corpo e sua mente, era insuportável, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma conexão profunda com o que estava acontecendo ao seu redor. O IML não era mais o mesmo. O lugar estava em ruínas, uma mistura de sujeira, sombras e sangue seco. As paredes estavam cobertas de marcas antigas, arranhões e símbolos que ela agora entendia, símbolos de uma força que transcende o tempo. O prédio estava vivo, respirando e pulsando de uma maneira que ela não conseguia mais distinguir. Ele e ela eram a mesma coisa agora, entrelaçados em uma existência de sofrimento e decadência. Amanda olhou para suas mãos. Elas estavam diferentes, ainda mais pálidas, mais frias, e algo dentro dela se aquecia. A transformação havia sido mais profunda do que ela imaginara.
Sua carne não era mais carne, sua alma não era mais sua alma. Ela estava presa, mas ao mesmo tempo, sentia como se tivesse se libertado. Não sabia se isso era um alívio ou uma condenação eterna. E então, as vozes começaram. Elas não eram como as vozes que a atormentavam antes. Não eram mais sussurros distantes ou palavras vazias, mas gritos. Gritos de dor, gritos de raiva, gritos de almas perdidas que se misturavam à escuridão. As vozes estavam em sua cabeça agora, constantemente, clamando por algo, esperando que ela respondesse. Mas ela não sabia o que fazer, o que dizer. A última parte do ciclo está completa, disse uma das vozes, essa mais clara e direta, quase como uma ordem. Agora você vai liberar os outros. Vai recriar aquilo que foi destruído. Amanda não entendia. O que os outros queriam dela? O que ela tinha que fazer para terminar essa maldição? Ela não sabia, mas sentia que a resposta estava ali, naquele lugar. O IML era mais do que um simples prédio. Ele era um ponto de convergência, o centro de tudo que havia acontecido, e o centro do que ainda estava por vir. As sombras começaram a se mover ao seu redor, uma presença que ela sentia, mas que não via. Eram elas, as que haviam sido consumidas pela escuridão, as que estavam presas naquele lugar e que agora estavam esperando por ela. Esperando para completar o ciclo, esperando para serem libertadas. Você é a chave, disse outra voz, mais profunda, mais sombria. Você é a ponte entre os vivos e os mortos. Entre o que foi e o que será. Amanda não sabia se aquilo era uma bênção ou uma maldição, mas algo dentro dela respondeu. Ela sentiu a necessidade de seguir em frente, de encontrar o que faltava. Como se algo a puxasse para o fundo do prédio, como se algo a estivesse esperando. Ela caminhou lentamente, seus passos agora mais firmes, mais seguros. O corredor à sua frente estava escuro, mas ela não temia mais a escuridão. Ela a abraçava, ela a entendia. As portas que ela havia atravessado antes estavam agora abertas, e cada uma delas a levava mais fundo no pesadelo. O prédio não estava apenas vivo, ele estava se reconstituindo, se moldando para algo maior, mais terrível. Quando ela entrou na sala onde os corpos eram mantidos, algo diferente aconteceu. Os corpos, antes inanimados, agora estavam se movendo. Não estavam vivos, mas suas sombras estavam se levantando, se esticando, tomando formas. Eram as almas perdidas que haviam sido aprisionadas, e elas estavam sendo libertadas. Elas estavam esperando por ela, e ela sabia, de algum modo, que elas a reconheciam. Elas a chamavam para ajudá-las a completar aquilo que havia sido iniciado. Libere-nos, uma voz sussurrou em sua mente. Liberte-nos do ciclo. Complete o que você começou. Amanda olhou para as sombras que se erguiam diante dela. Elas estavam tentando se libertar, e ela tinha a chave. Ela sentia isso. Sua transformação, sua conexão com o IML, era a última peça do quebra-cabeça. Ela precisava libertá-los, completar o ciclo, dar a eles o que buscavam. Com o movimento, ela estendeu as mãos e as sombras começaram a se contorcer, a se alongar, como se estivessem buscando algo. Amanda sentiu uma dor profunda em seu peito, como se algo dentro dela estivesse se quebrando. Mas não era um sofrimento comum. Era a dor de um novo nascimento, de uma nova era. Você é um sacrifício, a voz profunda disse, mais uma vez. E ao libertá-los, você se tornará um com nós. As sombras começaram a se fundir, a se amalgamar, formando uma massa escura que parecia engolir tudo ao redor. Amanda não podia mais voltar atrás. Ela estava com eles, agora. Ela era uma com as sombras, uma com a escuridão que se espalhava pelo IML. O ciclo estava completo. E o que restava agora era o início de algo novo. Algo que ela não poderia compreender, mas que, de algum modo, agora fazia parte de seu ser. Amanda sentiu uma onda de frio se espalhar por seu corpo enquanto as sombras se misturavam com sua essência. O ciclo estava completo, e com ele, uma transformação irrevogável havia tomado conta de sua alma. A dor de sua mudança agora fazia parte de quem ela era,
mas ao mesmo tempo, havia algo mais, de um poder profundo e incontrolável, uma presença ancestral que agora habitava seu ser. A escuridão ao seu redor estava se tornando mais sólida, como se o próprio IML estivesse se desmaterializando e se reconstruindo para algo novo, algo distorcido. O ar estava denso, pesado, e o som da respiração dos outros, aqueles que haviam sido libertados pelas sombras, preenchia o espaço, uma melodia de agonia e alívio. Eles estavam livres, mas não eram mais os mesmos. Eles haviam se tornado parte de algo maior, algo além da compreensão humana. As figuras que antes estavam presas nos corpos, as almas perdidas que haviam sido condenadas a viver em uma eternidade de sofrimento, agora estavam de pé, observando-a. Seus rostos eram uma mistura de dor e aceitação, como se finalmente compreendessem o que se passava. Eles estavam cientes de sua nova existência, mas ao mesmo tempo, estavam perdidos, vagando pela escuridão que os cercava. Amanda os observou com olhos que não eram mais seus. Ela sabia que agora era uma parte deles, uma parte da escuridão. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, mas uma criatura, uma sombra. Ela sentiu a necessidade de se conectar com as outras almas, com aquelas que ainda estavam presas em suas formas físicas, aquelas que haviam sido consumidas pelo ciclo da morte. O chão abaixo dela começou a se fissurar, como se o próprio edifício estivesse se despedaçando, sucumbindo ao peso da transformação. O que antes era o IML agora estava se tornando um local distorcido, onde a linha entre os vivos e os mortos desaparecia. As paredes tremiam, e uma sensação de caos estava prestes a tomar conta de tudo. Você nos trouxe de volta, uma das figuras disse, sua voz ecoando na mente de Amanda. E com isso, você libertou a escuridão. Agora, todos nós somos um. Amanda olhou ao redor, sentindo as presenças ao seu redor como uma massa de almas. Elas estavam se fundindo, tornando-se uma só. Mas havia algo de mais profundo, mais sombrio nesse momento. Algo que ela não poderia mais escapar. As sombras haviam tomado conta de seu ser, e agora, ela era parte delas, assim como todos os outros. O ciclo não tem fim, a voz sibilante da escuridão disse, mais uma vez, ecoando dentro de sua mente. Quando a morte se mistura à vida, tudo o que resta é um vazio. O vazio em que todos se perdem. A sensação de desespero e vazio a consumiu. Amanda não sabia mais quem era. Ela havia deixado de ser humana, havia deixado de ser tudo o que um dia fora. Ela era uma sombra, uma parte de algo muito maior, algo que estava além da compreensão de qualquer ser vivo. Ela sentiu que o prédio estava se moldando a ela, se tornando uma extensão de sua própria existência. O IML, agora, era um lugar de tormento e renascimento. Um lugar onde as almas que haviam sido perdidas se fundiam, onde o ciclo se repetia sem fim. Ela olhou para a entrada do IML, que agora estava tomada por uma espessa neblina escura, como se uma cortina de sombras a tivesse fechado para sempre. Não havia mais uma saída, não havia mais um caminho. Tudo estava fechado, e ela era parte dessa prisão. Não havia mais salvação, não havia mais liberdade. E agora? Amanda perguntou, sua voz agora tão distorcida quanto o lugar ao seu redor. O que acontece comigo? As figuras ao seu redor a olharam, seus rostos vazios, seus olhos sem vida, mas, de algum modo, ela sentiu que estavam esperando por uma resposta. Ela sabia que a resposta não vinha de um ser humano, mas de algo muito mais antigo, mais poderoso. O que acontece agora, uma figura murmurou, é o que sempre acontece. O ciclo continua. Ela olhou para as sombras que a cercavam. As presenças estavam se tornando mais fortes, mais visíveis. As linhas entre o mundo dos vivos e os mortos haviam desaparecido. O que restava era apenas uma neblina escura, onde as almas se fundiam em um único ser, uma única força, um único destino. Amanda não conseguia mais distinguir a escuridão ao seu redor da escuridão dentro de si mesma. Ela havia se perdido. Não havia mais Amanda. Não havia mais um eu. Só havia a escuridão, o ciclo eterno. E então, tudo se apagou. Amanda não sabia mais se o que sentia era dor ou alívio. A escuridão agora preenchia todos os recantos de sua mente, tornando impossível distinguir o que era real do que era fantasia.
O IML, ou o que restava dele, não era mais um lugar físico. Era um estado, uma dimensão onde os limites entre os vivos e os mortos haviam desaparecido completamente. E ela era agora parte desse lugar, parte da escuridão que se espalhava infinitamente. A sensação de tempo estava perdida. Não havia mais passado, presente ou futuro. Apenas um vazio, onde as almas se fundiam e se separavam, onde o ciclo da morte e do renascimento acontecia sem parar. Amanda não podia mais se lembrar do que era antes, de quem ela havia sido. Sua forma humana estava desaparecendo, sendo absorvida pela escuridão, pela força maior que agora dominava o lugar. Ela tentou se mover, tentou pensar, mas tudo ao seu redor estava imerso em um nevoeiro espesso e impenetrável. O som de suspiros, murmúrios e gritos distantes preenchiam o ar, mas não havia nada a ver. Não havia ninguém para ver. Aquelas almas, aqueles corpos perdidos, estavam com ela agora, uma massa indistinta de dor e desespero. Você é um com a escuridão, uma voz sibilante falou dentro de sua mente. Você sempre foi. A palavra sempre o a fez estremecer. Havia algo profundamente errado com aquilo. Como se, de algum modo, ela sempre tivesse sido parte dessa escuridão. Como se ela já tivesse sido uma sombra muito antes de chegar ao IML. Uma sombra que agora não poderia mais se separar, uma sombra condenada a vagar sem fim. Ela queria gritar, mas sua voz não fazia mais sentido. Ela queria correr, mas não havia mais um lugar para correr. A prisão em que se encontrava agora era a própria essência do universo. Não havia mais portas, não havia mais janelas. Só a escuridão. Mas então, como se a escuridão estivesse ciente de sua luta, ela começou a se desfazer. As sombras começaram a se afastar, a se retorcer, como se estivessem se afastando do próprio centro da escuridão. Algo estava acontecendo, algo que Amanda não podia compreender. Ela sentiu uma pressão, uma força que a fazia se curvar, como se estivesse sendo chamada para um novo ciclo, para um novo renascimento. E agora, Amanda sussurrou, sua voz cheia de vazio. O que é o próximo ciclo? A escuridão pareceu se expandir ainda mais. E então, um som. Uma voz familiar, mais distante. O som de um grito, de uma pessoa, de algo que ela conhecia. A imagem de uma mulher apareceu em sua mente, uma mulher com os olhos vazios, mas cheia de um conhecimento que Amanda não podia entender. Ela sentiu como se aquela mulher estivesse ao seu lado, olhando para ela, esperando. Você foi escolhida, a voz disse, suave, mas cheia de dor. Mas a escolha não é sua. O ciclo nunca foi. Amanda olhou para a figura da mulher, tentando entender. Algo dentro dela começou a se abrir, uma memória distante. O IML. As mortes. As almas presas. A máscara. Tudo estava se juntando agora, uma visão aterradora de um ciclo eterno, de uma força que se alimentava da vida e da morte. O que ela havia feito? O que havia causado? Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, tudo começou a se desintegrar. O prédio, as sombras, as almas, as vozes e tudo começou a desaparecer, como se fosse uma ilusão, uma mentira do que parecia ser real. E então, tudo se apagou. Quando Amanda acordou, não havia mais escuridão. Não havia mais IML. Não havia mais sombras. Havia apenas o vazio. Ela não sabia se estava viva, se estava morta, ou se estava em algum lugar entre os dois. Mas sabia que algo estava à sua espera. Uma força que a observava, aguardando o momento certo para se alimentar de sua alma, para recomeçar o ciclo. Amanda não podia mais lutar. Ela havia se tornado parte de algo muito maior, muito mais terrível do que qualquer coisa que ela tivesse imaginado. O ciclo continuaria. Como sempre continuou. E agora, ela era escuridão. E aí? Gostou da história? Deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para receber mais histórias terríveis.